Cumprimento a você, meu querido irmão, minha querida irmã, com a paz de Jesus. Estamos aqui para mais uma live, a live do dia 14 de agosto. Seja bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença nos introduzimos, confiando nos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aquele que morreu, ressuscitou e subiu ao céu e prometeu voltar. É nele que confiamos. É pelo dom prometido por Jesus Cristo, o Espírito Santo, que nós clamamos neste momento, que o Espírito Santo possua a minha mente, coordene os meus pensamentos, abra também a mente dos meus irmãos, para que através do estudo da Tua palavra profética, o Teu nome, Jesus Cristo, seja exaltado acima de tudo e de todos. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, Deus colocou no nosso coração para o estudo desta manhã, Apocalipse capítulo 17. Os 7 reis de Roma. Queridos, Deus não marcou e não anunciou o dia e a hora da volta de Jesus. Acerca do dia e da hora de Jesus voltar, Jesus mesmo falou lá em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 24, Jesus mesmo falou no verso 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. Embora não saibamos o dia e a hora da volta de Jesus, é requerido, é exigido de nós sabermos o tempo da volta de Jesus, os sinais dos tempos. Deus deixou na Bíblia, na palavra profética, vários sinais que mostram a proximidade da volta de Jesus, sem marcar dia e hora, sem marcar o ano, mas nós podemos saber sim, se a volta de Jesus está distante ou se está próxima. Bem-aventurados aqueles servos de Deus, chamados na parábola de os bons servos, que dizem, cedo virá o meu Senhor. Queridos, Deus deixou na Bíblia uma profecia, que não marca o dia e a hora da volta de Jesus, mas mostra a proximidade da volta de Jesus Cristo. Onde está esta profecia? Mais que outras profecias, esta profecia específica de Apocalipse capítulo 17, uma profecia muito polemizada, muito debatida. Abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 17. Ela mostra que nós não temos muito tempo. Nós estamos no fim do tempo do fim. Estamos realmente a poucos passos da volta de Jesus Cristo. Isso não me assusta, mas isto me alegra. Me alegra porque o meu maior desejo é contemplar o rosto do meu Jesus. É abraçar o meu Jesus. É contemplar a vinda gloriosa e majestosa de Jesus Cristo com todos os anjos, para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. Nós sonhamos com isso todos os dias, nós oramos para que isto aconteça. E queridos, quão próxima está a volta de Jesus? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Aqui temos a profecia das 7 cabeças, dos 7 montes e dos 7 reis. Queridos, nós não podemos interpretar a interpretação. Nós cremos que a interpretação da profecia somente pode ser dada pela própria Bíblia. O Deus que deu a profecia é o mesmo Deus que interpreta a profecia. Uma vez que Deus dá uma interpretação profética, nós temos que aceitar a interpretação que Deus deu. Não podemos interpretar a interpretação. Existem muitas interpretações sobre as 7 cabeças do Apocalipse, capítulo 17. Alguns entendem que as 7 cabeças representam 7 reinos, que começaram lá com o Egito, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, Roma imperial e finalmente Roma papal. Mas, queridos, a Bíblia não fala que são 7 reinos. A Bíblia fala que são 7 reis. As 7 cabeças são 7 montes. E as 7 cabeças são 7 reis.
O simbolismo aqui na profecia não são os montes e não são os reis. Estes não são os simbolismos. O simbolismo na profecia de Apocalipse 17 são as 7 cabeças. As 7 cabeças são simbólicas. Porém, os 7 montes já é a interpretação das 7 cabeças. Portanto, os 7 montes precisam ser entendidos como literais, porque é a interpretação que o anjo de Deus deu para João. Eu não posso interpretar a interpretação. Você está me entendendo isso? Há pessoas que não aceitam a interpretação que o próprio anjo deu para João, então eles tentam interpretar a interpretação dizendo, não, esses 7 montes são 7 reinos. Queridos, 7 cabeças são simbólicas, 7 montes são literais. São 7 montes de Roma. 7 cabeças são simbólicas, mas 7 reis, porque também as 7 cabeças representam 7 reis. Os 7 reis não são simbólicos, são literais. E tudo na profecia de Apocalipse 17 está falando de Roma. A prostituta que está sentada sobre muitas águas, a prostituta que está sendo carregada por uma besta vermelha, com 7 cabeças e 10 chifres, representa a igreja de Roma. Todo o contexto de Apocalipse 17 está focando Roma. Portanto, queridos, os 7 montes são de Roma, é óbvio. E os 7 reis também são de Roma, é óbvio. Portanto, meus queridos, agora vamos para Apocalipse capítulo 17 e o verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Mulher em profecia simboliza igreja. A mulher pura, virgem, representa a esposa de Cristo, a igreja verdadeira. Porém, uma mulher prostituta representa uma igreja apostatada que se afastou dos caminhos de Deus. Esta prostituta representa a igreja apóstata, a igreja de Roma. Por quê? Porque ela está sentada sobre muitas águas. E aqui o próprio capítulo 17, verso 15, diz que estas muitas águas representam muitos povos, nações e línguas. É uma igreja universal. Lemos aqui o capítulo 17, verso 15. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Esta igreja está assentada sobre todos os povos, nações e línguas. E mais, o capítulo 17, verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra. Não é uma igrejinha, não é igreja remanescente, não é uma igrejinha pequena, mas é uma igreja poderosa, mundial, que se relaciona com todos os reis da terra, os grandes da terra, porque está aqui claramente dito pelo próprio Deus, verso 2, com a qual se prostituíram os reis da terra. Quem se relaciona com a igreja de Roma? Os reis da terra, as rainhas, os presidentes, as princesas, os primeiros ministros. Queridos, todos se relacionam com Roma, todos marcam na sua agenda, tão logo são nomeados, tão logo são eleitos, eles marcam na sua agenda uma visita a Roma, para estarem em harmonia, em acordo, em submissão ao poder papal. O poder papal na terra é hoje o maior e mais poderoso poder que existe, porque é um poder sobrenatural que está investindo o papado. O Papa Francisco não está exercendo um poder humano, ele está exercendo um poder sobrenatural. Mas não é um poder sobrenatural que vem de Deus, é um poder sobrenatural que vem do dragão. Porque quem deu o poder ao papado? O dragão. Não somente o poder, mas em Apocalipse capítulo 13, menciona que o dragão deu ao papado o poder, o poderio, o trono e toda essa autoridade. Você pode ler isso em Apocalipse capítulo 13, quando fala da besta que subiu do mar. Capítulo 13, verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas.
e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Queridos, a besta que subiu do mar é o papado. E aqui menciona que ele tem um nome de blasfêmia escrito nas suas cabeças. O cabeça da igreja de Roma é o Papa. Por isso está escrito o nome de blasfêmia nas cabeças. Porque é o Papa que se proclama Deus. É o Papa que ousa ter autoridade para perdoar pecados. É o Papa que aceita ser adorado. É o Papa que tocou na preciosa lei de Deus, os 10 mandamentos, e mudou o mandamento do sábado, o santo dia do Senhor, o 7º dia da semana, para o domingo, o 1º dia da semana. Queridos, por isso ele comete blasfêmia. E aqui diz o verso 2, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder. Quem deu poder ao papado? O dragão. E quem é o dragão? Muitos dizem que o dragão é o Império Romano. Queridos, a Bíblia, você pode entender assim, mas como eu uso somente a Bíblia é que pode falar, então eu quero deixar que a Bíblia diga para nós quem é o dragão. Capítulo 12 e o verso 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que também tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. Quem é esse dragão, que com a sua cauda arrastou a 1/3 dos anjos do céu? E que ele guerreou contra Jesus Cristo lá no céu, porque diz aqui no capítulo 12, verso 7, que o dragão fez guerra contra Miguel. Miguel é Jesus Cristo. Miguel e os seus anjos, 2/3 dos anjos, batalharam com Miguel contra o dragão, que é Satanás, e mais 1/3 dos anjos, que estavam do lado do dragão. Mas eles foram expulsos do céu. Capítulo 12, verso 7, houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Eles foram expulsos do céu. Para onde? Verso 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A Bíblia diz claramente que o dragão é Satanás. E a Bíblia diz claramente que no capítulo 13, verso 2, que foi o dragão, Satanás, que deu ao papado o quê? Finalzinho do verso 2, deu-lhe o seu poder, deu-lhe o seu trono, porque o Vaticano era exatamente onde estavam os jardins da casa de Nero. O imperador romano Nero tinha os seus jardins ali no Vaticano. E foi Constantino, o imperador romano, que fez a doação ao papado daquela área que hoje é chamada o Vaticano. Queridos, por isso diz aqui que o dragão, Satanás, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. O poderio do qual o papado está investido não é humano. Se fosse humano, não teriam todos os reis da terra se curvando diante dele. É um poderio sobrenatural, mas não é de Deus, é do dragão, é de Satanás. Onde o Papa vai, eles o reverenciam, eles se curvam diante dele. Queridos, este poderio vem de Satanás, o dragão. E aqui diz o verso 3, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. Isto foi em 1798, quando o Papa Pio VI foi preso, no dia 10 de fevereiro. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada. Este processo da cura da ferida mortal feita contra o papado começou em 1929, quando o Tratado de Latrão foi assinado entre o Vaticano e Benito Mussolini na Itália. Queridos, o Tratado de Latrão restaurou o papado a uma posição superior à que ele tinha antes, porque agora o Papa se tornou rei de Roma. O Vaticano se tornou um Estado. O Papa hoje não é somente um líder religioso, ele é um estadista. Ele é um estadista que se relaciona com todos os países do mundo.
Ele é rei. De 1929 para frente, o Papa é visto como rei, rei de Roma. Por isso aqui diz, e a sua chaga mortal foi curada. Esse processo de cura está acontecendo de 1929 para frente. Hoje estamos quase no finalzinho deste processo de cura. A cura será totalmente efetivada quando a lei dominical. O domingo é a marca do poder papal. O domingo é o dia que ele colocou no lugar do sinal de Deus. O sábado, Ezequiel capítulo 20, verso 12, diz que o sábado é o sinal de Deus. Ezequiel 20, 12, Ezequiel 20, 20. Queridos, o sinal do poderio, do papado, foi colocado no lugar do sinal de Deus. E o dia santo que o papado colocou para substituir o sábado como sinal de Deus foi o domingo, o primeiro dia da semana. Por isso, o domingo é o sinal da besta. E ele será imposto, ele será enforçado pela lei, obrigatoriamente, para que todos descansem neste dia. Consagrem este dia para culto e adoração. Queridos, este é o sinal da besta. Isto vai acontecer bem em poucos dias. Nós estamos aguardando para bem próximo. O tempo está no fim, queridos, em que o sinal da besta será decretado, imposta a lei dominical. Agora voltando, queridos, voltando para Apocalipse capítulo 17. Nós estamos lendo aqui no capítulo 17 o verso 3. Verso 3. Capítulo 17, verso 3 diz: E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. A mulher é a igreja de Roma, Roma papal. E queridos, ela está sendo carregada não por si mesma. Alguns pensam que quem está carregando a prostituta é o papado. Não, queridos. A prostituta é o papado. A igreja de Roma tem seus cabeças papais, que são reis de Roma. Eles estão sendo apoiados pelo dragão. É o dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres que está carregando o papado, a Roma papal. Por isso lá no capítulo 13, verso 2, diz que o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono, o seu poderio. É uma parceria entre o dragão, Satanás, e o papado, para o domínio mundial, com o apoio dos Estados Unidos da América do Norte, com o apoio da besta que subiu da terra. Queridos, os Estados Unidos da América do Norte estão trabalhando para impor o domínio papal. E aqui nós vemos, capítulo 17, verso 3, levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Na besta que está carregando a prostituta, o nome de blasfêmia está em toda ela, porque representa Satanás, e Satanás, como um todo, quer ser Deus, quer ser adorado como Deus. Por isso o nome de blasfêmia está em toda a besta que está carregando a prostituta. Queridos, aqui diz no verso 4, e a mulher estava vestida de púrpura. Esta é a cor preferida do Vaticano, púrpura, escarlata. E o que mais tem de característica aqui do Vaticano? Adornada, a Roma papal está adornada com o quê? Com ouro. Só existe uma igreja tão rica que retém o ouro do mundo, que é dona do ouro do mundo, que controla os bancos centrais do mundo. Todos os bancos centrais estão submissos, estão debaixo de um banco central dos bancos centrais. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Existe um banco central para todos os bancos centrais do mundo. E lá em Basileia, na Suíça, lá está o banco central dos bancos centrais. E quem tem o controle do banco central, dos bancos centrais? O Vaticano. Por isso ele é dono do ouro do mundo. Por isso a guarda papal era a guarda suíça, porque ele é o dono do ouro escondido e guardado nos bancos suíços. Aqui diz que é uma igreja adornada de ouro. E que mais? Pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro,
Esta Roma papal segura diante dos seus membros, diante do mundo, um cálice de ouro. Dentro está o vinho da sua prostituição, estão as suas falsas doutrinas. O vinho dentro do cálice de ouro representa as doutrinas falsas, que não têm apoio bíblico. Assim como a guarda do domingo não tem apoio bíblico, doutrinas católicas, elas vêm da tradição. Queridos, aqui diz que tem na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério. Por que está escrito o nome Mistério na testa da prostituta? Porque é um mistério. O poder papal é chamado de sua santidade, vestido de branco, para representar santidade. Quando você vê fotos de grupos de líderes, juntamente com o Papa no centro, você percebe que todos estão de roupa escura. Somente o Papa pode estar de roupa branca. Porque para fazer o contraste entre aqueles que eles chamam de santidade e os demais. Queridos, só Jesus é santo. Só Deus é santo. Não existe na terra um poder santo. Os poderes terrestres são corruptos, são podres, mas é chamado de sua santidade. Por isso, diz aqui a profecia que é um mistério. É um mistério, está escrito mistério, a grande Babilônia. Babilônia no Antigo Testamento era o quartel-general de Satanás para a adoração do Deus Sol. Implantada e construída por Nimrod, Babilônia se tornou o oposto de Jerusalém. Jerusalém era o centro de adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. E Babilônia se tornou o centro de adoração a Satanás, o Deus Sol. Já lá em Babilônia, a santificação do primeiro dia da semana existia. Enquanto que em Jerusalém guardavam o sábado, em Babilônia eles guardavam o domingo, o primeiro dia da semana, em adoração ao Sol. Mas queridos, quando Roma dominou o mundo, Roma imperial dominou o mundo, a religião era o mitraísmo, adoração ao Sol. Quando Roma imperial deixou de existir, continuou existindo Roma papal. Houve uma transição entre Roma imperial, quando a capital de Roma foi transferida para Constantinopla em 330 depois de Cristo, foi transferida a capital de Roma para Constantinopla. E agora, na cidade de Roma, ficou a principal autoridade, o bispo de Roma. E queridos, quando desapareceu Roma imperial, surgiu Roma papal com todo o poder. Com todo o poder. Só que Roma papal adora o mesmo Deus que era adorado na Roma imperial, o Deus Sol. Por isso a santidade foi colocada sobre o Sunday, dia do sol, venerável dia do sol. Aqui diz, mistério, capítulo 17, verso 5, a grande Babilônia. A palavra Babilônia no Apocalipse deve ser entendida como Roma, a mãe das prostituições. Existe muito crime, existe muita pedofilia, existe muita fornicação, adultério, bruxaria, feitiçaria, satanismo escondido dentro do Vaticano. Se alguém quiser ler um pouco sobre isso, leia o livro Casa Varrida, o autor Malachi Martin. Ele fala sobre a entronização de Lúcifer no Vaticano, lá no tempo do Papa Paulo VI. Queridos, quem tem o seu trono no Vaticano é o próprio Satanás, é o dragão, mas o seu representante visível é o Papa. Este é o rosto visível de adoração a Lúcifer. Aqui diz a grande Babilônia, a mãe das prostituições, mãe das abominações da terra. E aqui diz o verso 6, e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Roma papal matou os santos de Deus, fez milhões de mártires, mais de 50 milhões de mártires, e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração.
E agora o verso 7. E o anjo me disse: por que te admiras? O anjo falando com João. Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher. É aqui que o anjo começa a desvendar o mistério desta mulher prostituta, que está sendo carregada por Satanás. Eu vou desvendar, eu vou contar para você o mistério desta mulher. Verso 7. Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Qual é o mistério? Que não é uma besta, e sim 2 bestas. Por que 2 bestas, pastor Samuel? Porque esta mulher, sendo carregada pela besta vermelha, com 7 cabeças e 10 chifres, esta mulher também é chamada de a besta que subiu do mar. Em Apocalipse 13, verso 1 e verso 2, Roma papal é a besta que subiu do mar. E aqui em Apocalipse 17, ela é chamada de a prostituta, que está sendo carregada por Satanás, pelo dragão. Portanto, são 2 bestas, queridos. E as 2 têm 7 cabeças e 10 chifres. Por isso é um mistério. Vou te dizer qual é o mistério da mulher, porque também é uma besta, a besta que subiu do mar, e da besta que a carrega, que é Satanás, que é o próprio dragão, que deu-lhe o poder, o trono e o poderio. Agora o verso 8 começa explicando: a besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. Esta é a besta do abismo, é o próprio dragão. Desde que Satanás foi lançado do céu, ele foi lançado para o abismo. A terra era sem forma e vazia quando Satanás foi lançado do céu. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, diz que era um abismo. Havia trevas sobre a face do abismo. Gênesis 1, 2. Quando Satanás foi lançado do céu, foi lançado para o abismo. Ele é o anjo do abismo. Você pode ler isso na 5ª trombeta, em Apocalipse capítulo 9. Ele é chamado de Abaddon, o anjo do abismo. Queridos, ele vai ser lançado no abismo durante os 1000 anos, porque ele é a besta do abismo, a original. Por isso, o capítulo 17, verso 8, está explicando a besta que está carregando a mulher, a prostituta. A besta que viste foi, já não é. Quando é que Satanás foi? Ele foi o representante da terra nos concílios do céu, desde que Adão e Eva pecaram, até a morte de Jesus na cruz. Ele era o representante do planeta Terra nos concílios celestiais. Basta você ler Jó capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que Satanás comparecia nos concílios do céu representando a terra. De onde vens? Perguntou Deus. Jó capítulo 1. Venho de rodear a terra e passear por ela. Queridos, esse foi o período em que Satanás exerceu este privilégio, né, de ser o representante da família humana nos concílios do céu. Por isso a Bíblia diz aqui, a besta que viste foi, desde o pecado de Adão até a morte de Jesus na cruz. E já não é. O que significa já não é? Porque quando Jesus morreu na cruz, ele foi expulso do céu pela 2ª vez, agora ele foi expulso como representante da terra. Nunca mais ele voltou aos concílios do céu. Uma vez Jesus morrendo sem pecado, morrendo pelos nossos pecados, ele ressuscitou e subiu ao céu. E Jesus é o nosso intercessor, o nosso representante. Satanás está circunscrito ao planeta Terra, nunca mais saiu daqui. Ele já não é, nem por direito, não tem mais esse direito de comparecer nos concílios do céu. Foi e já não é. E aqui diz, e há de subir do abismo. Quando é que Satanás vai subir do abismo? No final dos 1000 anos. Os 1000 anos, Apocalipse capítulo 20, verso 1 e verso 2, fala que ele é lançado no abismo, na segunda vinda de Jesus, e permanece no abismo, planeta Terra, sem forma e vazio, caótico, por 1000 anos. E no final dos 1000 anos, ele sobe do abismo, porque Deus vai ressuscitar os ímpios, e Satanás vai reunir os ímpios para atacar a cidade. Isso está em Apocalipse capítulo 20, mas vai descer fogo do céu e vai queimá-los. Por isso diz aqui, há de subir do abismo e irá à perdição, porque será queimado. O início do verso 8, irmãos, está explicando a besta que está carregando a prostituta. Agora o final do verso 8 está explicando a prostituta. Está explicando ela como a besta que subiu do mar. Veja o finalzinho do verso 8.
E os que habitam na terra, cujos nomes não estão inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta. A prostituta que é também uma besta, a besta que subiu do mar. Este é o mistério que o anjo está explicando para João. Muitos não prestam atenção neste mistério, pensam que o verso 8 é tão simples como os outros. Não, o verso 8 ele é complicado, porque é a explicação do mistério que envolve a besta do abismo, que é Satanás, e a prostituta, que é a besta que subiu do mar. Falando da besta que subiu do mar, o finalzinho do verso 8 diz, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Em que tempo no passado a besta que subiu do mar, o papado, exerceu seu poder? Na Idade Média, por 1260 anos, 538 até 1798, quando deixou de ser. Então, a besta que era os 1260 anos de supremacia papal da Idade Média, e já não é, 1798 até 1929, quando ele perdeu o poderio papal, perdeu os estados papais. Mas o finalzinho do verso 8 diz, mas que virá. Queridos, quando é que o papado retornou com o poder? De 1929 para frente. Nós estamos vivendo agora no período da restauração do poder papal no mundo, do Estado do Vaticano e do papado como rei de Roma. Este é o tempo em que Deus permitiu que você e eu vivêssemos. Nós temos o privilégio de ver o cumprimento da profecia diante dos nossos olhos. É o tempo do fim, 1929 para frente. Você vive nesse tempo. E o verso 9 diz, aqui há sentido. Medite nisso, aqui há sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Como eu disse no início, 7 cabeças são simbólicas. Mas o simbolismo bíblico tem que ser interpretado pela própria Bíblia. As 7 cabeças simbólicas são interpretadas pelo anjo como 7 montes. 7 montes não são simbólicos, meu querido irmão, minha querida irmã. Ninguém tem autoridade de interpretar a interpretação que Deus deu. Nós temos que humildemente aceitar a interpretação que Deus deu. E aqui está dizendo que são 7 montes literais, 7 montes de Roma, a cidade dos 7 montes, onde a mulher está assentada. É fácil entender. A prostituta está assentada no Vaticano, na cidade dos 7 montes. Está claro isso? Portanto, 7 montes são literais, as 7 cabeças são simbólicas. Mas as 7 cabeças representam também 7 reis, diz aqui, verso 10. E são também 7 reis. Reis. Aqui não está falando reinos. São 7 reis. Reis de que cidade? De Roma. Todo o contexto do capítulo 17 de Apocalipse, irmãos, todo o capítulo, desde o verso 1 até o verso 18, está falando de Roma. Roma e Roma. Da dobradinha, da parceria entre o dragão, que é Satanás, e o poder papal. Por isso aqui, os 7 reis são reis de Roma. A partir de quando? A partir do momento em que eles se tornaram reis. Quando é que o papado se tornou rei? Em 1929. Então esses 7 reis devem ser contados a partir de 1929. E aí você tem então, em 1929, o Papa Pio XI, depois o Papa Pio XII, depois o Papa João XXIII, depois o Papa Paulo VI, depois o Papa João Paulo I, depois o Papa João Paulo II, depois o Papa Bento XVI e finalmente o Papa Francisco. Queridos, aí nós temos 7 cabeças papais, desde 1929 até aqui. Queridos, a 7ª cabeça papal começou com Bento XVI. Começou com Bento XVI. Mas, diferente das outras cabeças papais, que morreram e deixaram de existir, a 7ª cabeça não morreu. Bento XVI resignou. Ele pediu para sair.
E na sétima cabeça entrou o Papa Francisco. O Papa Francisco faz parte da sétima cabeça. Hoje nós temos dois papas, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. E algumas pessoas me perguntam, e se o Papa Francisco morrer? Ou se o Papa Francisco renunciar? Querido, se o Papa Francisco morrer, outro será escolhido ainda na sétima cabeça. Se o Papa Francisco renunciar, outro ainda será escolhido na sétima cabeça. A sétima cabeça só deixa de existir quando o Papa Bento XVI e o Papa Francisco morrerem. Enquanto um deles estiver vivo, está viva a sétima cabeça. Nós estamos vivendo neste momento de cumprimento da sétima cabeça. Não podemos fazer afirmações categóricas, porque a profecia está em processo de se cumprir. Ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. Por que eu disse que esta profecia não marca o dia, a hora da volta de Jesus, nem um ano, mas mostra a proximidade da volta de Jesus? Porque, queridos, a sétima cabeça é a última. Já começou com o Papa Bento XVI e continuou com o Papa Francisco. É a última. E o oitavo poder? Ah, queridos, aqui menciona no verso 11, e a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. O oitavo poder, eu entendo como sendo Satanás personificando Cristo. Esta profecia que Jesus fez, de que Satanás personificaria Cristo na terra, isto vai se cumprir no oitavo poder. O oitavo poder é a terra adorando o próprio Satanás, dizendo: eu sou o Cristo. Mas, queridos, nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. Esta profecia me mostra a iminência da volta de Jesus. Nós estamos a poucos passos da volta de Jesus. Nós estamos a poucos dias para a imposição do domingo como lei dominical para o mundo todo. Isto está presente na encíclica papal Laudato Si. Isto será imposto agora a partir da COP26. A Laudato Si, com todas as suas orientações ecológicas, inclui também a guarda do domingo climático, que será observado como um exemplo para o mundo todo a partir do dia 5 de setembro, em todas as igrejas do Reino Unido, mostrando como se deve guardar o domingo climático. Queridos, nós estamos a poucos passos da volta de Jesus, isto me alegra. Deus tem um povo na terra, um remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, e que não se cala. Lembram-se vocês quando Elias entrou na caverna? Há pessoas que entram num quarto escuro, e o que Deus falou para Elias: sai para fora. Em vez de você entrar numa caverna, meu irmão, em vez de você entrar num quarto escuro e se calar, Deus está dizendo: sai para fora, porque eu tenho uma obra para você. Anuncia estas profecias, que Jesus em breve virá. Pastor Samuel não sabe do dia e da hora da volta de Jesus, mas nós sabemos pela profecia que está muito próximo. Louvado seja Deus porque está muito próximo. Deus não nos deixou na ignorância. Deus não nos deixou às escuras. O sol brilhante da profecia está brilhando sobre você. E nós temos a incumbência, a missão de Jesus Cristo de pregar a tempo e fora de tempo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Nós vamos continuar com esta live na próxima semana, falando sobre os 10 reis. Os 10 reis mencionados aqui em Apocalipse 17 também. A minha oração neste momento, meu querido irmão, é que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, sobre mim, e que nos dê ousadia e coragem para pregar a mensagem certa. Não é alarmismo, mas é preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, e que Jesus dê a paz que só Ele tem para dar. Que Ele revista você com esta paz. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.